Essa pergunta que você faz, eu considero ela fundamental, né? De onde vem a sutileza de um ato falho? Eu começaria retomando a psicologia, a psicopatologia da vida cotidiana, onde Freud faz um extenso estudo sobre os atos falhos, né? Os atos falhos falados, escritos, os esquecimentos de palavras, etc. Né? São várias modalidades de atos falhos, né? Trata-se de um trabalho minucioso, né, que Freud faz, baseado nas pesquisas de sua época, né, porque existiam pesquisas na época de Freud sobre isso, né, mas também, e principalmente, em sua clínica cotidiana. Nesse texto, Freud começa explicando os atos falhos, ou seja, essa perturbação da língua, né, por uma espécie de sistema interno à própria língua. É uma série de mecanismos que funcionariam de tal forma a permitir ou proporcionar essa perturbação. Então, os exemplos desses lapsos da língua são muitos. Existem casos nos quais encontramos trocas de palavras. Então, como esse exemplo que você deu aí. Intenciona-se dizer uma coisa e se diz outra, né? Isso, a princípio, poderia ocorrer a partir do mecanismo de contiguidade do som, né? Ou seja, as palavras seriam trocadas porque têm sons parecidos, isto é, por semelhança ou associação sonora. Freud cita o exemplo de uma paciente que diz desse caso, né, dessa troca aí por sons parecidos, né? Freud cita o exemplo de uma paciente que estava em meio de uma recordação de infância e sua memória falhou. A memória não quis lhe dizer, segundo ele, né? Aí são palavras de Freud, em que parte do seu corpo a mão lasciva e indiscreta de outra pessoa segurou, né? São as palavras de Freud. Bom, no entanto, logo depois que ela tem esse esquecimento, né, essa falha de memória, diante de uma pergunta sobre a localização de sua casa de veraneio, ela responde: a casa fica em Bergland, que em alemão quer dizer coxa da montanha. E ela fala isso em vez de Berglen, que é encosta da montanha. Então, em vez de dizer que a casa estava na encosta da montanha, ela diz coxa da montanha, que é provavelmente o lugar onde a mão lasciva pousou, né? Então, tem também assim aqueles casos das substituições de palavras, ou por alguma do mesmo sentido, ou por uma palavra que significa seu oposto. Então, Freud cita o caso, por exemplo, do presidente da Câmara do Parlamento austríaco, que ao abrir a sessão diz: declaro a sessão encerrada. Então, é um pouco parecido aí com o exemplo que você trouxe hoje, né?